Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. E a gente vai dar continuidade, então, no crime de lesão corporal. Pessoal, vamos falar da lesão corporal de violência doméstica. Só que assim, essa violência doméstica não se confunde com a violência doméstica da Lei Maria da Penha, que tá lá na Lei 11.340 de 2006, tá? Aqui nós estamos falando de lesões que acontecem dentro de uma residência, ou seja, de lesões em que muitas vezes um irmão que é homem agride o outro irmão. Então a gente está falando de lesão em que envolvem pessoas de uma mesma família. Não importa se essa lesão ela é em decorrência, se é um homem ou se é uma mulher que é vítima. Tá? É quando um filho homem agride o seu pai que é idoso, por exemplo. Tá? Então, a lesão corporal de violência doméstica trazida pelo parágrafo 9º, a gente está falando de violência em que pessoas que coabitam na mesma casa, tá? Ou seja, elas possuem uma relação doméstica, tá? E aí é por isso que o legislador, ele dá uma penalizadinha maior aí, ele pune com um rigor maior, tá? Porque muitas vezes, essa lesão seria um soco, tá? Mas o soco, você sabe, é uma lesão corporal leve, entra lá nos 3 meses a 1 ano. Só que daí, nesse caso aqui, poxa, foi o próprio filho que agrediu o pai, tá? Ou o pai que agrediu o filho, né? Ou o irmão que agrediu, né? O irmão que agrediu o outro irmão, né? Enfim, tá? E aí aqui se aplicava até o cônjuge também, tá? Só que se aplicava, porque agora a gente tem o parágrafo 13º que a gente vai ver. Então, aqui também, quando a gente tinha, por exemplo, o marido que batia na mulher, tá? Ou mesmo a mulher que bate no marido, tá, gente? Entra aqui, tá? Agora, a mulher que bate no marido entra aqui. Mas a mulher que apanha do marido, ela entra lá no parágrafo 13º, tá? Que é mais grave. Por quê? Porque a gente está aí protegendo o que a mulher ela é mais vulnerável do que o homem. Tanto é que se tem estudos, né? Se existe uma lei Maria da Penha justamente por isso, tá? Porque a mulher ela é mais vulnerável que o homem, ela tem menos força física do que o homem. E infelizmente, né, as mulheres são vítimas de lesões corporais praticamente todos os dias. Eu registro um boletim de lesão corporal na delegacia. Então, assim, a gente está falando de um crime que ocorre com muita incidência e as mulheres, elas têm menos força física, então elas acabam apanhando, tá? Mas lembre-se que aqui a gente está falando de uma relação de hospitalidade, nós estamos falando de uma relação de convivência de pessoas da mesma família, tá? Então, aqui é mulher contra mulher, homem contra homem, homem contra mulher, tá? Quer dizer, mulher contra homem, tá? Agora, quando realmente a mulher apanhar, a gente aplica lá o parágrafo 13º, que a gente vai ver. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar. Nesse caso aqui, gente, o que a gente tem que falar aqui? Mesmo que resulte numa lesão corporal leve, a pena aqui, ela é de 3 meses a 3 anos. Então, olha como ela já sai do juizado especial, tá? Então, antes mesmo de... até a prof colocou aqui, mas a prof não retirou uma situação aqui que seria a terceira bolinha ali, né? O terceiro tópico. Na verdade, esse terceiro tópico ele tem que ser retirado, tá? A prof vai retirar. Mas, enfim, vocês já podem riscar isso dali, tá? Então, qual que foi o objetivo do legislador nesse caso? Primeira coisa, o homem pode ser vítima, tá? Então, aquilo que a prof falou, filho, homem, pai, homem, né? Enfim, essa relação ali doméstica, tá? E como é de 3 anos, sai do juizado, vai lá pro juízo comum, tá bom? Então, ela deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo, passa a ser de menor, né? De médio potencial ofensivo, digamos assim, tá? Só que a prof colocou ali que se a vítima for mulher no contexto de violência doméstica, iria se aplicar esse artigo combinado com a Lei Maria da Penha, tá? Essa parte vocês risquem. A prof acabou não tirando, incluiu o parágrafo 13º, mas não tirou isso aqui, tá? A prof vai tirar. Por quê? Porque no caso de uma mulher que sofre lesão corporal do marido,
ela cai lá no 13º. E lá a pena é até de 1 ano a 4 anos. Então ela é mais grave do que essa daqui, tá? E aí, claro, isso é uma questão de política criminal, né? Nós estamos falando de mulheres que são agredidas todos os dias fisicamente pelos seus maridos, né? Por seus namorados, ex-namorados, ex-maridos, enfim. Então, por isso que o legislador veio para agravar mais essa situação da mulher, tá? Então, na verdade, esse parágrafo aqui, ele traz mais a questão do homem que é vítima de violência doméstica, tá? Mas a mulher vai lá pro 13º, não se esqueçam disso, tá? Então, não anotem esse terceiro tópico aí que a prof vai ter que retirar aí pra excluir esse tópico, tá? Mas agora que a prof não vai encerrar as aulas por causa disso, então, até porque já temos aí 5 minutos de vídeo. Belezinha? Gente, então, vamos falar aqui dessa situação aí, desse parágrafo 9º, tá? Se for o homem que for lesionado pela mulher, tá? Ou mesmo for 2 homens se lesionando, ou seja, os 2 irmãos se lesionando, o filho e o pai se lesionando, tá? A ação penal vai ser condicionada à representação ainda, tá? Então, na verdade, esse tipo de lesão, como ele é uma lesão corporal leve, mesmo sendo violência doméstica, tá? Ou seja, é um irmão contra outro irmão, é um filho contra o pai, é um pai contra o filho, independente disso, vai continuar sendo condicionada à representação, tá? A prof colocou aqui uma situação, tá? De que a ação penal, ela vai ser incondicionada à representação da mulher, ou seja, depois que a polícia toma conhecimento, depois que o Ministério Público toma conhecimento, né? Que já tem esse processo de lesão corporal cuja mulher seja vítima, independente disso, tá, galera? Independente disso, a mulher, ela não pode querer depois correr atrás e dizer que ela não quer representar. Por quê? Claro que aqui, essa situação aqui, a prof teria que falar lá no parágrafo 13º, tá? Mas indiferente disso, você tem que pensar o seguinte: a mulher que sofreu uma lesão corporal leve vai ser incondicionada à representação. Mas por quê? Porque a Lei 11.306, que é a Lei Maria da Penha, ela afastou a aplicação da Lei do Juizado Especial Criminal. Tá bom? Então, assim, ó, como ela afasta a Lei do Juizado Especial Criminal, ela realmente, ela não vai ter como, ela não tem mais como ser incondicionada, ela não tem mais como ser condicionada à representação. Ela vai ter que ser incondicionada à representação, tá? Por quê? Porque se a gente for lá no texto legal, lá no 129, vocês vão ver que o legislador não traz nada sobre ação condicionada. Ou seja, quem definiu ali que a lesão corporal leve, a lesão corporal culposa seria condicionada à representação é a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, tá? Só que a partir do momento que a Lei Maria da Penha vem ali e diz: eu não deixo aplicar nenhum instituto da Lei 9.099 aqui na minha Lei Maria da Penha, ou seja, quando a mulher é vítima de violência doméstica, automaticamente eu afasto a ação corporal condicionada à representação. Por isso que a mulher, ela pode ser vítima de qualquer tipo de lesão corporal, inclusive a leve, é incondicionada à representação, tá? Aquilo que a prof falou, por mais que isso tinha que estar lá no parágrafo 3º, né, por uma questão teórica ali, né, por uma questão didática, né, não teórica, didática, independente disso, a prof já explicou para vocês essa situação, tá? Outra coisa, gente, princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância não se aplica nas lesões corporais que envolvam violência doméstica, tá? E outra coisa também, tá, gente? Se a lesão corporal, ela então for grave ou gravíssima, tá? Ou então essa vítima da lesão em âmbito doméstico tiver uma deficiência, a pena ela vai ser aumentada de 1/3, tá ok? Então, assim, ó, lembre-se que, na verdade, a pena de 3 meses a 3 anos, ela é para lesões corporais graves. Porque se a pena for, se a lesão, na verdade, entre os familiares ali for grave ou gravíssima, eu vou aumentar 1/3 a pena. E se ainda essa pessoa ali, por mais que for leve a lesão, mas ela tiver uma deficiência física ou uma deficiência mental, eu tenho que aumentar a pena de 1/3.
Belezinha, gente? Olha quanta coisinha, né, gente? Tem muito detalhezinho. Vamos para uma outra situação muito importante, tá? Uma alteração aí da lei de 2015, da lei 13.142 aí do ano de 2015, tá? Vamos lá. Aqui, gente, nós temos uma proteção para quem? Para os agentes da segurança pública e para os agentes das Forças Armadas. Vamos ver primeiro o que diz o parágrafo 12, tá? Se a lesão for praticada contra uma autoridade, tá? Uma autoridade, leia-se oficiais, né? Ou delegados de polícia, tá? Ou os agentes. Agentes, leia, como é que a gente diz? É os palmatos da obra, né? É os agentes, é os escrivães, é os soldados, é os cabos, né? Então, aqui quer dizer que é tanto o cargo de chefia, tá? Quanto os cargos mais baixos da chefia, no caso. Os cargos baixos da chefia, né? Então, se a lesão for praticada contra esses cargos, de quem? Do artigo 142 da Constituição e do artigo 144. Gente, o que é o artigo 142? 142 são as Forças Armadas. Então, a gente está falando de Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós estamos falando dos oficiais, tá? E dos praças, né? Que são os cargos de soldado, sargento, subtenente e tal, né? Das Forças Armadas. Nós estamos falando de quem? Dos cargos de... do lado 144, nós estamos falando da segurança pública. Então, nós estamos falando de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Penal, que são os agentes, né? Os antigos agentes penitenciários, agora policiais penais, tá? E nós estamos falando de quem? Estamos falando dos delegados de polícia e dos agentes, escrivães, psicólogos policiais. Estamos falando dos oficiais da Polícia Militar, dos oficiais dos bombeiros militares, e estamos falando também dos soldados, né, dos praças, né, que envolve soldado, cabos, enfim, sargentos, né, tenente-coronéis, enfim, tá? Subtenente, quer dizer, subtenente é praça, né, tenente-coronel tá lá no nível de oficial, tá? Então, o que quer dizer aqui? Se essa lesão for praticada contra essas pessoas, tá? No exercício da minha função ou em razão da minha função, tá? Ou então, contra um parente meu, tá? Contra minha esposa, contra meus filhos, ou um parente meu consanguíneo até 3º grau, a pena vai ser aumentada de 1 a 2/3, tá? Então, assim, ó, aqui, gente, se aplica a todas as modalidades de lesão corporal. Aqui, tanto a lesão corporal leve, grave ou gravíssima, ou até mesmo seguida de morte, tá? Por quê? Eu justamente quero proteger aquele policial que está em serviço. Eu estou em serviço, estou prendendo alguém e a pessoa começa a me agredir. Então, além da gente ter o crime de resistência, porque muitas vezes você dá voz de prisão e a pessoa não acata, ela ainda pode acabar te lesionando, te dando um soco, né, te dando chutes. E você, policial, está exercendo a tua função, tu está apanhando em razão da tua função, tá? Então, você está apanhando porque tu é polícia. E aí, nesse sentido, o legislador vem para punir, não. Vai ter uma sanção mais grave aí. A tua pena vai aumentar de 1 a 2/3, tá? Aí vamos supor diferente. Não, eu não gosto daquela policial, eu vejo a mãe dela ali, por exemplo, e eu agrido a mãe dela. Mas eu agredi a mãe dela justamente porque ela é policial, tá? Então eu tô querendo punir ela de alguma forma, né? Ó, aprende aí que você não vai mais prender meu irmão, por exemplo. Você acabou de prender meu irmão, então eu vou agredir a tua mãe, vou agredir o teu outro irmão, por exemplo. Agredir o teu irmão, agredir tua irmã, porque você prendeu a minha irmã, tá? Então, aqui, na verdade, o legislador quer o quê? Quer proteger essas pessoas que trabalham, tá? Com a questão de cuidar do nosso território nacional, né? Que são aí as Forças Armadas, e também a questão da ordem social, a questão das pessoas que cuidam da ordem pública, que são, então, esses servidores aí do artigo 144 da Segurança Pública. Beleza? Gente, vamos só trazer uma situação aqui, tá? O prof vai pincelar a lesão corporal como um crime hediondo. Prof, aonde é que tá isso? Tá na lei dos crimes hediondos, né, gente? Então, assim, tá lá na lei 8.072 de 90,
tá? Que é a lei de crimes hediondos, tá? Então, assim, gente, aqui, na verdade, a gente vai falar dessa situação aí da vítima da lesão corporal ser, então, um policial, né? Ser um daqueles agentes ou autoridades do artigo 142 e do artigo 144. Só que aqui, o que ele quer dizer? Ó, se essas pessoas ou se esses parentes forem vítimas de lesões corporais, mas de lesões corporais gravíssimas, que é aquela pena de 2 a 8, né? Ou então a pena de lesão corporal seguida de morte, que a prof esqueceu da mínima, mas que a máxima são 12 anos, né? Então, nos casos de lesão corporal gravíssima ou nos casos de uma lesão seguida de morte, vai ser considerado como crime hediondo. E aí, prof, mas que diferença faz isso? Gente, faz diferença no inquérito policial, tá? Inquérito policial do crime hediondo é prazo de 30 dias para réu preso, 90 para réu solto, tá? Enquanto, por exemplo, para crimes que são fora de crime hediondos, por exemplo, é de 5 dias para réu preso e 30 dias para réu solto, né? 10 dias. Meu Deus! 5 dias ou 10 dias. Nossa, agora a prof esqueceu. Mas enfim, a prof vai ter que olhar, até que a prof tá gravando esses vídeos aqui, já tá começando a bater um cansaço já. Mas enfim, muda o prazo para inquérito, tá? Muda a questão da pena depois de condenado, porque a lei de execução penal traz todo um padrão lá de quanto por cento de pena você tem que cumprir para você poder progredir de regime, tá? Então, aqui na verdade, aqui o objetivo do legislador foi resguardar esses policiais, resguardar né, esses membros das Forças Armadas de lesões corporais gravíssimas e de lesões corporais seguidas de morte, tá legal? Então, lembre-se, gente, lá no Código Penal, qualquer tipo de lesão praticada contra essas pessoas ou contra seus familiares, né, parentes, consanguíneos até 3º grau, sim, é um crime que o legislador vai aumentar a pena. O juiz, né? O juiz aplica um aumento de pena na sanção, tá? Agora, a lei de crimes hediondos vem dizer o quê? Peraí, quando esses policiais, tá? Esses servidores das Forças Armadas forem vítimas de lesões corporais gravíssimas ou seguidas de morte, a gente tá falando aqui de um crime hediondo, tá? Então, ele vai responder de uma maneira bem mais grave aí pelo crime que cometeu. Beleza, gente? Vamos lá, estamos finalizando. Gente, agora sim a gente entra no parágrafo, né, parágrafo 13, então, parágrafo 13º, que é uma alteração aí bem recente, uma alteração de 2020, tá? Que então veio trazer a lesão corporal contra a mulher, tá? E aí, claro, aqui na verdade o crime ele pega até emprestado os conceitos de gênero feminino lá do crime de homicídio. Então, assim, gente, o que diz o parágrafo 13º aqui? Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, lá nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, a pena é de reclusão de 1 a 4. Gente, o que isso quer dizer, tá? Basicamente, se a lesão for praticada contra a mulher, então, lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão, tá? Se a lesão for praticada contra a mulher, nos termos do parágrafo 2º-A, o que quer dizer? É o conceito de gênero feminino. Lá, os crimes de homicídio, ele diz o quê? Que considera-se gênero feminino, primeira coisa, mulher que sofre violência em âmbito doméstico e mulher que foi morta em razão do quê? De preconceito. Em razão de preconceito contra o gênero feminino, tá? Então, aquela pessoa não tem relação doméstica, mas ela mata pessoas, mata mulheres por questão de ter preconceito mesmo contra esse gênero feminino, tá? E aqui, na verdade, o legislador pegou esse conceito. Então, o que ele quer dizer aqui? A mulher que apanha por estar numa relação de violência doméstica, ou então ela tá apanhando porque aquela pessoa tem preconceito, né, em razão do gênero feminino, a pena vai ser de reclusão de 1 a 4,
tá? E aqui, na verdade, eu vejo que seria a lesão corporal leve, né, gente? Porque quando a gente for colocar em lesão corporal grave, aí seria então, um benefício pro réu, né? Porque a lesão corporal grave é pena máxima de 5 anos. A lesão corporal gravíssima é pena máxima de 8. A lesão corporal seguida de morte é pena de 12 anos. Então, na verdade, eu vejo esse parágrafo 13º, na verdade, como realmente um delito que seria de lesão corporal leve, tá? Uma sanção de lesão corporal leve contra essas mulheres, tá bom? E não entraria, então, a lesão corporal grave, gravíssima, até porque daí a gente iria passar a mão na cabeça, né? Outra coisinha, gente, para finalizar aqui a nossa aula, tá? De casos em que a lesão corporal, ela não vai ser considerada crime. Por quê? Ela é uma conduta típica, ou seja, a conduta de você ofender a integridade física de alguém existiu. Só que, nesses casos, não vai ser crime. Quais são esses casos, tá, gente? Primeira coisa, consentimento da vítima. Nós temos vários bens jurídicos que não podem ser dispostos, tá? Eu não posso chegar à vida. Eu não posso chegar e dizer assim, pode me matar. Eu posso dispor desse bem jurídico, né? Se alguém me matar, mesmo que o meu pedido é homicídio, tá? Mas, por exemplo, a integridade corporal, em determinados casos, eu posso consentir. E aí a gente tem, por exemplo, o quê? As tatuagens, né, gente? Prof, não tem tatuagens aqui? Acho que já deu pra ver, né? A tatuagem é uma lesão corporal leve, tá? Ela machuca pra caramba, ela descasca a primeira camada da pele, né? Ela é uma forma de ferimento na pele. Ela é uma lesão corporal leve. Só que eu tô consentindo para o tatuador praticar essa lesão corporal leve em mim. Então, não vai ser crime, tá? Segundo caso, a prof já falou lá na aula 1, tá? Que é a autolesão. Até por conta do princípio da alteridade, ou seja, o direito penal, ele apenas ampara os bens jurídicos alheios, ou seja, patrimônio alheio. Se eu quebro o meu patrimônio, não é crime. Agora, se eu quebro um patrimônio alheio, é dano. Se eu me lesiono, autolesão, não é crime. Agora, se eu lesiono outra pessoa, é crime, tá? E aqui, uma outra situação, é a prática de esportes que envolvam violência. Então, por que essas práticas de esporte, elas não são... Nesse caso aqui, o fato é típico, ou seja, está descrito em lei, mas ele é antijurídico, porque ele entra dentro do exercício regular do direito, tá? Elas são esportes que causam lesões no outro, tá? Mas você está exercendo o teu direito de praticar aqueles esportes. E esse esporte pode acabar gerando a lesão em alguém. Por esse motivo, se enquadra dentro das hipóteses de excludente de ilicitude e a gente usa o exemplo do boxe, do MMA, do jiu-jitsu, enfim, todas essas práticas de esporte, né? Claro, gente, que são as lesões resultantes da prática do esporte dentro do correto, né? Não temos o exemplo do Mike Tyson, que foi lá e arrancou a orelha do componente ali, do outro, né? Do lutador, depois da luta lá, né? Ou durante a luta, agora eu não lembro direito, mas assim, enfim, um fato bem conhecido. Gente, aquilo não foi em resultado da agressão, das agressões do esporte. Aquilo foi um excesso total. Então, é claro que o Mike Tyson respondeu pela lesão corporal daquele homem, né? Mas aí a gente não tá falando da luta em si, a gente tá falando de um ato realmente de prática de lesão de uma pessoa dentro do ringue, né? Pessoal, concluímos então essa aula, ficou com 23 minutos, passou aí 3 minutinhos do que a prof gosta de gravar. Mas nós concluímos a lesão corporal então, tá? A gente vai se encontrar aí na outra semana, em que nós vamos falar, então, de um outro crime do Código Penal, que é surpresa. Então, você aí que gostou da aula, dá like nos vídeos aí, tá? Também marca o sininho aí, clica no sininho aí para que você se inscreva e que não perca os materiais, não perca os vídeos, que a prof vai continuar aí gravando os crimes em espécie, tá? Logo, a prof já dá continuidade aí no curso aí de medicina legal, tá bom? E também a prof vai começar a gravar uns videozinhos aí de processo também, de processo penal aí, né? Até porque nós temos concursos aí de segurança pública
chegando aí a todo vapor, então precisamos estar preparados para fazer essas provas. Não é, pessoal? Então, um beijão no seu coração, continue firme nos estudos e conta com o canal da Prof aí para se preparar. Belezinha? Um abraço, até mais.